Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Tarsila Rapace. Ela é técnica e gestora em cultura há 10 anos. Formada na área da educação, atua em ações e políticas públicas voltadas à economia criativa, às manifestações de cultura popular e em ações afirmativas, especialmente nas pautas de raça, classe e gênero. Apresentadora do programa Conectar-se e do especial Falando Nisso, ambos pela Rádio Webdom. Olá, Tarsila! Oi, Marta, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo. Obrigada por prestigiar-nos com a sua presença no Multidom. Eu que agradeço, adoro estar aqui e estar na Rádio Dom também, também sinto como minha casa, né? Tarsila, antes da gente começar nosso assunto, vamos falar um pouquinho como você chegou a trabalhar na Rádio Webdom. Eu tive essa experiência durante um ano de ter também um programa na Rádio Webdom, o Conectar-se. Foi uma experiência muito legal, muito boa, muito gratificante, que eu consegui chegar a executar, porque eu já tinha gostado desse negócio do formato de programa de rádio por ter ido dar entrevista no seu programa, da Marta, em outra rádio, né? E aí eu gostei disso, eu falava para Fátima, nossa, achei legal esse negócio de usar a voz, né? Eu gosto mais até, eu fico mais à vontade até com a voz do que com o vídeo em si. Mas aí fiz, foi no 2020, aquele ano difícil, de pandemia, todo mundo com a cabeça a mil, muitas angústias, muitos medos, muitas mudanças, né? A gente ficou isolado. E aí também foi uma maneira de comunicação com o mundo, porque eu moro sozinha, eu estava sozinha no meu apartamento, só com a minha cachorra, e aí eu estava com muito trabalho do meu trabalho mesmo, o principal, mas ao mesmo tempo, alguns momentos, aquelas angústias eu queria extravasar de alguma forma. Como eu já, de uma maneira geral, o principal que eu lido na minha vida pessoal, profissional, acaba sempre estando ligado aos temas de cultura, de bem-estar e saúde, né, bem viver, bem-estar que eu digo também terapias integrativas, e algumas questões de militâncias, principalmente a questão do feminismo e do antirracismo. Então, eu trouxe essas temáticas para os programas do Conectar-se. E foi muito gostoso. Cada entrevista que acontecia era muito bom poder trocar com a pessoa e depois compartilhar com os ouvintes essa troca, assim. Adorei demais. E nós gostamos também. Esperamos que você volte. Eba, eu também. Então, vamos falar agora de economia criativa. O que é economia criativa? Porque a gente tende a pensar em várias coisas. Vamos começar pelo termo criativa, né? Criativa é mesmo de criatividade. A criatividade sendo uma ideia que me surge. Todo mundo tem criatividade. Aquelas ideinhas mirabolantes, às vezes, que brotam na nossa mente, no nosso pensamento. Aquela coisa desde criança, né? Que a gente está brincando e a gente pega um objeto que vira outro, que vira outro, que vira outro. A criatividade, aquilo que flui do nosso ser, do nosso pensamento e das nossas experiências. Muitas pessoas têm a capacidade, ou por talento, ou por estudo, por técnica, por aprendizado, de transformar essa criatividade em algo palpável, seja um objeto, por exemplo, uma escultura, uma roupa, uma comida, enfim, qualquer coisa material, ou transformar essa criatividade em algo imaterial também, que não é palpável, mas que também afeta o outro. Então, quando eu conto uma história, eu pego aquela ideia que surgiu na minha cabeça, eu transformo ela numa história, eu estou transformando a minha criatividade em algo que afeta a outra pessoa. Quando eu desenvolvo uma receita na área da gastronomia, por exemplo, eu sei que o sabor de tal fruta exótica que eu descobri no quintal da minha casa combina com outro sabor de tal coisa, e aí esse
saber que eu tenho dentro de mim se junta e eu desenvolvo alguma receita. A receita em si não é material, ela vai se transformar em material quando for para o ingrediente. Então, quando a gente fala de criatividade, é isso, é tudo que, a partir da experiência criativa, da minha manifestação de criatividade, se transforma em algo que afeta a vida do outro. E economia criativa, por que que esse termo faz sentido junto? Porque é sempre que esse potencial criativo é possível de gerar troca. A gente vive num mundo que vive de troca, né? Nós vivemos num sistema que é a base de trocas. Então, para eu comer o meu arroz, eu posso plantar ou eu posso ir no supermercado comprar. Como eu não sou uma plantadora de arroz, não cultivo, eu preciso comprar. Então, a gente vive à base de troca. Então, sempre que algo produzido a partir da criatividade pode ser uma coisa de troca, pode ser algo que participa desse sistema econômico que a gente vive. Então, é assim que a gente vê que alguém criou uma história de um filme. E aí isso virou um filme, virou uma produção e isso é comercializado. Todo mundo que está envolvido naquela produção recebe valores pelo seu potencial criativo ou executivo, né? Seja a pessoa que vai limpar o set onde vai ser filmado um filme ou a pessoa que criou o figurino. Então, dentro do conceito de economia criativa, a gente considera cinema, gastronomia, design, vários tipos de design, né? Design de moda, design artístico, enfim, teatro, circo, música, dança, artesanato, enfim, algumas manifestações já são consideradas, mas não é uma coisa fixa, porque a gente pode, de repente, descobrir que uma outra coisa que veio a surgir como potencial criativo também pode ser passível de virar algo economicamente participante do sistema econômico. Como você mencionou, a economia criativa ela é voltada a vários segmentos. Isso, vários segmentos em que ela se manifesta. Eu acho importante citar também que eu sou de um entendimento da economia criativa que não nem sempre, quando nós escutarmos o termo economia criativa sendo trabalhado em alguma situação, nem sempre o objetivo ou a essência do que está sendo trabalhado nem sempre é a mesma. A minha linha que eu entendo é algo que é criativo como matéria-prima sendo transformado em algo que eu posso trocar com outras pessoas, afetar a vida de outras pessoas, isso vira moeda de troca, digamos assim, né? Faz parte do sistema econômico, mas sempre dentro de uma ideia de um compromisso de coletividade, de sustentabilidade, de responsabilidade com o meio ambiente, de responsabilidade social. O conceito dessa linha de economia criativa, que é a que eu sigo, e é, pelo menos nas políticas públicas atuais dentro do Brasil, de economia criativa, é isso que vai estar em jogo também. Produzir algo, vender algo, gerar renda, mas não de maneira exploratória ou competitiva, mas sim com um olhar de coletividade, um olhar em que para eu fazer algo e trocar com você, eu estou ganhando, você também está ganhando, e as pessoas à minha volta, à sua volta também estão ganhando, seja em qualidade de vida, seja profissionalmente, financeiramente, o meio ambiente não sendo, eu não posso fazer algo exploratório, extrativista para produzir, eu sou escultora, eu vou pegar madeira, eu vou começar a cortar madeira indefinidamente aqui. Não, aí não está equilibrado, tem que estar em equilíbrio. Então, a economia criativa, ela não é sozinha, ela trabalha em conjunto. Sim, Você tem um pequeno histórico de como surgiu a economia criativa? sim, olha, de maneira geral, assim, de memória, o que eu posso dizer para você são conceitos que você vai encontrar originalmente, principalmente na Austrália e também depois no Reino Unido. Então, isso é importante porque a gente vê que, principalmente pelo fato de estar lá na Inglaterra, né, sendo aplicado, ele é um conceito que está ligado ao liberalismo, ao sistema econômico do liberalismo. Mas ele é interessante porque nessa sua origem, o conceito de economia criativa surge de momentos de crise financeira, de crise econômica e social desses povos, dessas comunidades. Sabe quando o momento da crise traz aquela necessidade de se reinventar e de pôr a cachola para funcionar? O que a gente vai fazer para sair dessa crise?
Não romantizando, eu não romantizo a crise também não, acho que a crise ela tem que ser olhada com a dor que ela promove, sim, mas também ela tira a pessoa do lugar dela e faz a cabeça ter que gerar novas ideias. Então ela surgiu dentro do momento de crise econômica. Por exemplo, a Austrália ela tem muita origem de teóricos que se preocupam com as questões ambientais, com as questões sociais, com a questão de qualidade de vida, de bem viver e tudo mais, né? E de coletividade. Então, eu entendo que, originalmente, é por isso que esse conceito de economia criativa, apesar de ele estar ligado ao liberalismo, eu vejo assim que ele é dentro de um conceito sustentável, não uma questão de exploração, nem de pessoas, nem de animais, nem da natureza, né? Então, a gente vai encontrar autores referenciados na Austrália e na Inglaterra. Você trabalha com essa parte de economia criativa no município. Como surgiu essa vertente no município de Santa Bárbara do Oeste? Então, eu trabalho na área da cultura desde 2013. E a partir de então foi quando eu comecei a ter minhas experiências nessa área, né? Tanto práticas quanto da questão de me aproximar das diretrizes de documentos, por exemplo, federais e estaduais, de diretrizes para o trabalho política pública, né? E aí eu comecei a notar que sempre aparecia em documentos oficiais o termo economia criativa, ou para editais novos que eram lançados, ou para incentivos vindos do governo federal, né? De olha, vamos isso daqui dentro do conceito de economia criativa. E o termo me chamava atenção porque eu não conhecia e porque, na verdade, não era ainda tão falado e conhecido no meio, né, de técnicos de cultura e tal, era meio ainda novo. Então, aí eu me propus a buscar. O que é isso? Vou conhecer. Aí comecei a acessar os documentos oficiais do governo federal, existia uma secretaria da economia criativa, né, que voltou a existir agora, e aí com diretrizes, aí eu fui entender quando começou no Brasil a ser aplicado esses conceitos, que estão bastante ligados ao fomento da produção artística, né, criativa, mas também sempre com essas questões da diversidade cultural, da diversidade de expressões das sociedades, com as diversidades religiosas, enfim, as diversidades de todas as pessoas existirem no mundo, as culturas. Então, assim, na diretriz do governo federal é muito interessante ver o trabalho da economia criativa, porque ele se preocupa em preservar identidades também, de quem mora aqui na região sudeste, quem mora na região norte, nordeste, sul. Aí eu comecei a ler, a pesquisar e eu gostei, falei, nossa, que bacana. E em 2015 fui trabalhar no Céu das Artes. O Céu das Artes ele é um equipamento público construído dentro de um programa do governo federal. Aí eu fui entender que, na essência, também tinha a ver com essa questão da economia criativa, porque ele é inserido num bairro de vulnerabilidade social. Na época, o Céu das Artes foi construído onde ele está, porque era o que foi pesquisado, né? Depois de uma pesquisa, era a área de maior vulnerabilidade social. A gente tinha ali uma ocupação, né, que era o Zumbi dos Palmares, e outros bairros próximos de muita vulnerabilidade social e econômica. Então, a intenção é levar esse equipamento para áreas onde descentralizado e levar possibilidades de expressão, das pessoas conseguirem se expressar artisticamente, mas também encontrar possibilidades de sobrevivência, de transformar isso em meio de vida. Então, é dar suporte, dar subsídio para que as pessoas possam viver da sua criatividade. E aí eu já estava no Céu das Artes, e aí eu pensei, em 2016, eu já comecei o ano com essa ideia, vou fazer uma feira, né? E aí, em 2016, eu consegui elaborar, planejar, buscar referências e tal, e acontecer a Feira do Empreendedor em Economia Criativa. Então, foi mais ou menos assim. Ao mesmo tempo que eu estava estudando, teve mais pessoas dentro da Secretaria de Cultura também. O nosso trabalho é coletivo dentro, né? Nunca é sozinho. Então, ao mesmo tempo que eu estava aprendendo, todo mundo estava aprendendo junto e aí executando isso tudo. Hoje, o Luiz é também muito inteirado nessas questões, ele dá um suporte maravilhoso para o pessoal do artesanato, a Natália, que está na área de turismo também, artesanato. Então, potencializar, né? O conhecimento sempre potencializa, ele não fica numa cabeça só, né? Isso que é legal. Você ouve o programa Multidom,
Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com Tarsila Rapassi, técnica e gestora em cultura. Então, a Feira do Empreendedor tem tudo a ver com economia criativa. Tem sim. Aí foi a ideia de realizar a feira, foi vários objetivos. Um deles era, já que eu aprendi o que é isso, e já que esse termo está sendo trabalhado como diretrizes de políticas públicas no Brasil, então ele precisa vir à tona, ele precisa ser conhecido pelas pessoas, tanto consumidores e pessoas que vão ser afetadas pelo trabalho artístico, quanto pelos próprios artistas, né? Porque a gente trabalha com cultura, sendo técnica de cultura, a gente percebe muito que muitos artistas não se enxergam, não assumem o nome, sou artista. Porque, né, eu acho que tem uma questão até cultural, que a gente acha que talvez no inconsciente, artista é só aquele que está super sucesso lá na Globo, né? Ou tocando em primeiro nas rádios. Não, né? O artista se a minha avó faz um bordado, que é um ponto que ela aprendeu com a avó dela, e ela está me ensinando, e ela produz uma coisa que faz bem para a alma, né? Porque a gente olha e agrada, e é bonito e tal. Ela é uma artista, né? O objetivo da feira era trazer o conhecimento do público, mas do artista também. Tanto ele se reconhecer enquanto artista, quanto ele entender que ele faz parte do sistema econômico, do giro econômico daquele bairro, daquela cidade. O trabalho artístico é importante no giro econômico da nossa cidade, da cidade que a gente vive, no orçamento público, assim, sabe? Porque gira muita coisa. Muita coisa. Quem trabalha com o trabalho artístico não é restrito só àquela pessoa, porque a pessoa que faz um crochê, ela foi na loja, ela comprou a linha, ela foi comprar a tinta, então ela está, com o trabalho dela, gerando muito emprego. Isso eu estou falando de um pequeno crochê. Se eu falar de uma montagem de um espetáculo de teatro, então, mais ainda. Um espetáculo de cinema, ainda muito mais. Então, isso tudo faz parte do giro econômico da onde a gente vive, né? Vamos tomar o exemplo que você deu de fazer crochê. Eu faço crochê, eu gostaria de fazer render esse crochê. Quais os critérios que eu tenho que ter para participar de uma feira do empreendedor como economia criativa? Hoje, o meu trabalho, né, enquanto técnica na área da cultura, ele envolve muito também ajudar a capacitar cada artista para este caminho de, tá bom, agora eu já entendi, eu sou artista, mas como é que eu faço para viver disso? E eu preciso viver, pagar minhas contas e tudo mais. O caminho principal que eu posso ajudar a capacitar e falar para as pessoas, já que eu trabalho no poder público, é mostrar para os artistas que no Brasil a gente está tendo cada vez mais, porque isso já vem de muitos anos de estudos e elaborações, o caminho do fomento pelo setor público. Então, é assim, tanto o governo federal, estadual e municipal, nós temos o orçamento público, que é, né, dentro da composição do dinheiro do Brasil aí, para investir em cultura. Como é que esse investimento vem? Ele vem para cada ente público aplicar, seja o governo do estado, a prefeitura, aplicar diretamente, fazer os seus projetos, programas e tal, mas também ele vem para ser aplicado direto com o artista, para que o artista tenha esse canal de receber um investimento em dinheiro para ele conseguir fazer o trabalho dele e daí para frente também vender e circular. Como é que isso acontece? Através dos editais públicos. É uma coisa que as pessoas estão cada vez mais aprendendo e tomando conhecimento. Então, principalmente editais públicos, é profissionalizar o artista poder entender, tá, eu sei fazer o meu crochê, só que eu quero fazer uma tela de crochê. Eu faço meu crochê para vender como artesanato numa feira. Mas eu também quero fazer enquanto eu tive uma ideia que eu quero fazer um quadro, um painel e expor na prefeitura, vai pegar a lateral inteira da prefeitura e tal. Mas para que serve isso? Serve para beleza, serve para fazer bem para nossa identificação com o nosso lugar que a gente vive. Ah, eu sou um artista, quero fazer isso. Quem que pode me ajudar a fazer isso? O poder público pode te ajudar fomentando a sua expressão artística e você receber recursos para você executar essa arte. Ah, eu sou bailarina e eu preciso fazer uma montagem porque eu vou montar o Lago dos Cisnes. Então, você também consegue fomento para transformar isso num produto, né, em algo para ser um espetáculo
e aí você também fazer a sua arte para ser fruída, né, aproveitada pelo público. Agora, a questão de feira que você me disse, né? Eu faço crochê, eu quero participar da feira. Pode ser que para alguma feira tenha edital, tenha um regulamento, uma inscrição, aí as regras para participar são essas, você vai ter que cumprir tal, fazer sua inscrição. E pode ser que você vá, por exemplo, a gente tem pela prefeitura a feira de artesanato que acontece na Praça Central. Para essa feira, você vai, faz a sua inscrição na Secretaria de Cultura com o Luiz, e aí o Luiz vai te explicar qual é o regramento para participar dessa feira. Para participar dessa feira, você faz uma inscrição direta ou se tem um edital para você se inscrever, como que é a classificação, a escolha, por que que esse sim, esse não e tudo mais. E aí ele vai te orientar e você vai poder participar dessa feira. Tem feiras também nos eventos públicos, hoje quase todos os eventos grandes que a Secretaria de Cultura promove, a gente tem um espaço de feira para os artesãos exporem e venderem seus produtos. Tem a Casa do Artesão, que é uma casa onde todos, assim, um coletivo de artesãos participam tanto do gerenciamento da casa quanto da lojinha e eles se organizam, aí é por edital. Então, assim, mas por que que é tão burocrático assim? Porque eu faço crochê, eu não sei fazer esse negócio de preencher papel e mandar documento. É burocrático porque a gente está falando de dinheiro público. O dinheiro público, ele é de todos nós, ele tem que ser gerido com transparência. E para ser gerido com transparência, eu não posso pegar aqui, não existe um caixa da Secretaria de Cultura que eu abro aqui e falo, Marta, você quer entrar lá? Vou te dar o dinheiro aqui. Ou então, Marta, vai lá na feira e expõe lá. Todo mundo quer, vai lá. Não dá para ser. A gente tem que organizar. Além de organizar, nós temos que seguir as legislações que orientam o serviço público para fazer o que tem que ser feito e tem que ser transparente. Então, assim, a gente está hoje, enquanto técnicos de cultura, não só eu, mas todo mundo que trabalha na secretaria, nesse compromisso de orientar os artistas a como se profissionalizar. Quais são os caminhos? Qual a base do conceito da economia criativa? Para mim, assim, você vai encontrar aí outras, como eu disse, né? Você vai encontrar em outros lugares onde vai estar falando. Aqui a gente trabalha a economia criativa, mas talvez seja de uma maneira diferente dessa escola que eu sigo, né? O que eu sigo de essência quando eu falo de economia criativa, eu estou falando de trabalho cooperativo, de trabalho colaborativo, de trabalho de responsabilidade social, ou seja, eu olhar para onde eu vivo, eu olhar para aquelas delicadezas, belezas, mas também as fragilidades de onde eu vivo, compreender isso e fazer o que eu posso fazer para melhorar através do meu trabalho. É um trabalho de equilíbrio, de convivência com o meio ambiente, por exemplo, e é um trabalho que não é um lucro a qualquer custo, sabe? Não é aquela coisa de mata-mata. Eu, para ganhar o meu, eu tenho que tirar você da minha frente. Não, eu até conto assim que na experiência da feira da economia criativa foi muito legal ver, por exemplo, pessoas que faziam o mesmo produto. Uma experiência muito legal foi de duas pessoas, né? Um casal e o outro era uma mulher. Todos faziam lingerie. E aí se inscreveram para a feira. E aí, na época, eu pensei, nossa, e agora? Eu vou botar dois estandes de lingerie, será que vai dar certo? Eles não vão ficar um querendo, sei lá, né, disputar com o outro e tal. E foi muito legal, porque a Jéssica fazia uma lingerie que era voltada para o conforto, ela buscava, assim, atendeu a necessidade de cada pessoa que buscava ela fazia quase que sob medida. Você precisa de uma alça mais larga, uma alça mais fina, eu gosto mais assim, não sei o quê. Ela fazia uma lingerie com a característica da criatividade dela. E a Ideal Moda Íntima fazia uma lingerie com renda, fazia outras coisas, era outro estilo. E as duas conviveram bem, venderam, fizeram contatos na feira. Tem gente que gostou mais de um, tem gente que gostou mais de outro, tem gente que gostou dos dois. Eu, por exemplo, comecei a comprar dos dois. Então, assim, não é competitividade, não é sai da minha frente porque eu quero ganhar tudo só para mim. Vamos ganhar tudo, todo mundo junto, vamos caminhar. Se a gente caminha junto e se fortalecendo enquanto coletivo, pode ser que seja mais devagar, mas é mais estruturado e é mais firme, porque aí a gente cresce junto e junto fica mais difícil de dar errado, assim, né? A gente está unindo forças. Para mim, a ideia da economia criativa é essa.
Eu agradeço a Tarsila Rapace por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Tarsila. Obrigada, Marta. Obrigada, Rádio Web Dom. Um beijo para todo mundo. Eu convido vocês a prestigiarem, assistirem, dar engajamento aos 2 vídeos meus que estão postados pela Rádio Web Dom. Um deles é o mais recente, que fala sobre a Feira da Economia Criativa. Então vamos lá, vamos colaborar todo mundo para a gente crescer junto. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.